Bom, que é a questão 165 do Enem 2017, que começa assim. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi apresentado por meio do gráfico 1, que seria esse gráfico aqui. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Ou seja, esse gráfico aqui foi cortado para esse gráfico aqui. Caso você não percebeu, o gráfico foi cortado bem aqui, ó. Foi tirada essa parte. Tá ok? E se transformou nesse gráfico. Apesar de os valores representados estarem corretos e a largura das colunas serem a mesma, muitos eleitores criticaram o formato do gráfico 2, impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre a razão da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é, ou seja, se ele está pedindo a diferença, então nós vamos fazer uma subtração da razão da altura da coluna B pela coluna A, razão, é uma divisão da coluna B pela coluna A, do gráfico 1 e o gráfico 2. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar essa razão com os dados do gráfico 1, vamos pegar essa razão com os dados do gráfico 2 e vamos fazer uma subtração entre elas. Então vamos lá. Aqui no gráfico 1, a gente pode perceber que o A ele é 70, não é? Que de 10 em 10 vai até 70. Então, o A é 70. E o B seria 30. A razão de B para A seria 30 sobre 70. Já no gráfico B, aqui a razão de A tem o número 70, só que ele começa do 20. Então aqui, ó, aqui seria o 0, aqui seria o 10, aqui seria o 20, aqui seria o 30, o 40 e o 50. Ou seja, A é 50 e B, que é apenas do 20 para o 30, o B seria 10. Então a razão do B para o A vai ser igual a menos 10 sobre 50. Por que a gente colocou o gráfico 1 em primeiro e o gráfico 2 em segundo? Porque essa é a ordem da questão. Caso 2 viesse antes do 1, fosse nos gráficos 2 e 1, aí nós faríamos o contrário. Mas aqui é 1 e 2, então nós fazemos primeiro desse e depois desse. Fazendo a subtração, a gente pode simplesmente cancelar isso aqui, tá? Para facilitar as contas. Vai ficar 3 sobre 7 e 1 sobre 5. Que é multiplicar assim, ó. 3 vezes 5 dá 15. 7 vezes 1 dá 7. E 7 vezes 5 dá 35. Então nós subtraímos 17 menos 7 dá 8 sobre 35. Caso não tenha entendido essa parte, podemos fazer o seguinte. Podemos tirar o MMC, tá? De 7 a 5, que é 7 vezes 5, que daria 35. É o que nós fazemos com isso. Nós pegamos 35 e dividimos por 7. 35 dividido por 7 dá 5. E multiplicamos pelo 3. 5 vezes 3 dá 15. E a mesma coisa nós fazemos do outro lado. Pegamos o 35 e dividimos por 5, que dá 7. E multiplicamos por 1, que continua sendo 7. Ou seja, que o sinal de menos a gente coloca aqui no 7. Fazendo da mesma coisa, dá 8 sobre 35. 8
sobre 35. Resposta seria a letra E.